Bom dia, boa tarde e boa noite. Nesta videoaula, iremos aprender como tabular dados de pesquisas no Excel. A ideia aqui é que você tenha feito uma pesquisa de campo, ou seja, você tenha impresso um questionário no papel com questões de múltipla escolha e tenha aplicado a pesquisa, tenha coletado as respostas. Agora, você tem 50, 100 páginas com respostas e precisa contar isso tudo para, a partir dessas respostas, que são o dado bruto da sua pesquisa, gerar informação e depois conhecimento. Para isso, eu vou dar aqui uma sugestão, mas você pode depois alterar essa planilha da maneira que melhor lhe convier. Bem, agora vamos fazer um exemplo prático. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui uma questão na minha planilha. Para isso, vou pegar uma colinha aqui, ó. Questão 1, está aqui. Questão 1 pergunta se eu fui bem atendido ou se o seu cliente foi bem atendido no seu estabelecimento, certo? Vamos quebrar o texto automaticamente, ela vai ficar mais bonitinha aqui. E uma coisa importante é que eu, para cada questão, vou ocupar duas colunas. Uma coluna grande, onde terão as respostas, e uma coluna pequena. Essa coluna pequena você já vai ver para que serve. Agora vamos colocar as alternativas logo abaixo, as alternativas dessa questão. São 4 alternativas: muito satisfeito, satisfeito, insatisfeito ou muito insatisfeito. 4 alternativas para você nessa questão. Bem, agora o que você vai fazer? Agora a gente vai gerar então as nossas respostas. Sugiro que você deixe pelo menos 3 ou 4 linhas aqui em branco, porque é possível que outras questões tenham um maior número de alternativas e você vai precisar colocar essas alternativas aqui. É claro que você pode colocar isso que eu estou colocando aqui no cabeçalho da minha planilha em outras planilhas do mesmo arquivo. Quanto a isso, não há problema nenhum. Mas como eu estou fazendo um exemplo bem simples aqui, eu quero que fique tudo numa planilha só para ficar mais fácil de você visualizar. Agora, vamos colocar aqui então as respostas. Resposta de 1 a 10, certo? E agora, vamos colocar a outra pergunta que nós temos. Está aqui a pergunta. Aqui estão as respostas. Vamos copiar essa formatação simples aqui. Nessa questão aqui, eu tenho 5 alternativas. Muito bem, o que eu vou fazer agora? Uma possibilidade seria ficar digitando aqui as respostas de cada um dos meus formulários. Muito satisfeito, muito insatisfeito, satisfeito. Só que aí vão acontecer erros de digitação. Provavelmente, digitando aqui 100 pesquisas, você vai errar. Por isso, a gente precisa limitar esse erro, trabalhar com um método que elimine esse erro. O Excel te dá isso de graça para você. Pensando bem, não é bem de graça, você paga pelo Excel. Mas comprando o Excel, você vai ter essa função totalmente gratuita dentro dele, ok? Para evitar esse problema, o que você faz? Você simplesmente vai definir quais dados podem ficar dentro dessa célula. Você vai definir o escopo dessa célula. Você vai definir a abrangência dos dados que estão ali dentro. Para isso, tem uma função muito bacana do Excel, que é essa função aqui. Você vai clicar na aba Dados e em Validação de Dados. Você pode acessar por essa primeira opção aqui ou simplesmente clicar direto aqui em cima. Essa janelinha se abre. Então, aparece uma série de possibilidades. Aqui você vai colocar o critério de validação. Você pode permitir qualquer valor, esse é o padrão do Excel, ou você pode selecionar, por exemplo, que a célula, ou pode indicar, por exemplo, que a célula tem apenas números. Se você tentar colocar uma letra nela, você não vai conseguir. Ou que tem apenas datas, e assim por diante. Nessa parte de comprimento, você pode definir um comprimento máximo de letras para dentro da célula ou de caracteres para dentro da célula. Então é bastante interessante. Mas a opção que nós vamos usar é a opção de lista. Portanto, nós clicamos aqui em lista e agora vamos em fonte. Em fonte, você vai clicar aqui e aí selecionar as respostas que você pode incluir nessa pergunta. Ou as respostas que você pode ter nessa pergunta.
Feito isso, você dá um OK e veja só o que acontece. Esse ícone aparece aqui ao lado e quando você clicar nele, as respostas que você pode ter para essa questão aparecem aqui, certo? Fica muito mais fácil de você agora responder e alimentar o Excel. O problema é que as outras células ainda não têm isso. Então, você pode fazer o seguinte, você pode simplesmente arrastar essa célula aqui, ou dar um Ctrl Z, voltei, ou você pode simplesmente repetir o processo para as outras. Seleciona todas as células que você quer e repete o processo. Validação de dados, lista, fonte, Enter. Ok. Pronto. Agora todas elas têm essa mesma possibilidade de seleção. Ok? Isso facilita muito o seu trabalho com a alimentação de dados no Excel. Agora, vamos fazer isso para a outra questão. O processo é o mesmo. Você seleciona as células, vem aqui em validação de dados, lista, fonte, seleciona as alternativas, nesse caso serão 5 alternativas, e aí você dá um Enter. Os dados do intervalo ficaram gravados aqui neste campo, você dá OK então, e agora você tem aqui essas alternativas então desta questão, certo? Assim fica muito mais fácil você definir ou você alimentar os dados aí no Excel, ok? Muito bem, mas agora vai vir a seguinte pergunta na sua cabeça. Depois que eu alimentei a planilha, vou ter aí 100, 200, 300 linhas. Eu preciso fazer uma contagem para então gerar gráficos dessa informação. Os gráficos me ajudarão melhor a entender como está a distribuição desses dados, como está a efetiva opinião dos meus clientes sobre o meu atendimento. Nesse caso, eu vou poder, por exemplo, verificar se os clientes de alta renda estão satisfeitos, se os clientes de baixa renda, classe A, B e C, porque eu tenho a faixa salarial. Mas para isso eu preciso fazer uma contagem e o Excel te ajuda nisso também. Veja só o que você pode fazer nesse caso. Aqui na questão 1, eu tenho a alternativa muito satisfeito. E agora eu quero saber quantos clientes indicaram muito satisfeito na sua resposta. Para isso, nós vamos usar uma fórmula no Excel. Você vai clicar igual e agora vai digitar a fórmula. A fórmula se chama conte.c, que significa contar se o conteúdo da célula for o que eu especifiquei. Nesse caso, a função vai ser aplicada da seguinte forma. Nós vamos, nesse primeiro argumento, colocar o intervalo de dados que eu quero contar, que eu quero verificar. O intervalo vão ser aqui as células onde eu digitei as respostas. Selecionei o intervalo, agora eu aperto ponto e vírgula, ou digito ponto e vírgula, para então colocar o segundo argumento. O segundo argumento é o critério. O que é o critério? Eu quero definir aí no critério, ou a função me pede que eu defina no critério, qual é o conteúdo que ela deve contar. E aqui eu vou especificar que o que ela deve contar são as células que têm essa informação muito satisfeito. Feito isso, eu fecho o parênteses e dou um Enter. Pois bem, olha só o que o Excel acabou de me fazer. Ele acabou de contar quantas células das minhas respostas têm a informação muito satisfeito. Okay? Dessa forma, eu consigo saber quantos clientes estão muito satisfeitos com os meus atendimentos. Se eu, por exemplo, colocar aqui mais clientes como muito satisfeitos, automaticamente a contagem é refeita. Estão entendendo por que é importante eu ter essa coluna mais estreita aqui do lado das questões? Essa informação é bastante importante para mim. Claro que aqui você pode colocar outras colunas para melhorar aí a visibilidade dos dados. Aí você define como formatar a sua própria planilha. Ok? E agora o que eu vou fazer? Como vocês sabem, no Excel você pode travar um intervalo de dados. Eu vou agora travar esse intervalo de dados aqui, que é o intervalo das respostas, mas não vou travar a minha célula de critério. Por quê? Porque agora eu simplesmente vou arrastar aqui essa minha fórmula para as outras células e automaticamente eu vou ter então a minha fórmula já programada para as minhas outras alternativas. Agora eu tenho todas as minhas alternativas contadas automaticamente pelo Excel. Veja que aqui, como muito insatisfeito, eu só tenho uma resposta, mas se eu colocar mais uma como muito insatisfeito, vou ter duas. Se eu mudar esse status de insatisfeito para muito insatisfeito, ó, a gente tem uma
quantidade 0 agora de insatisfeitos e 3 de muito insatisfeitos. Então, o Excel te ajuda nessa difícil tarefa de fazer contagem de dados. A mesma coisa nós vamos repetir para a outra pergunta. Então, eu vou vir aqui, inclusive copiar essa fórmula, certo? Só que agora, percebam que o meu intervalo de dados é outro, eu simplesmente posso arrastar o meu intervalo de dados para cá. Veja que ele ficou definido entre D8 e D17. Se você não sabe o que é um intervalo de dados ou não está entendendo isso, procure informações aí em cursos de Excel básico ou assista uma outra videoaula aí sobre intervalo de dados. E agora, como o meu critério será a célula D2. Pronto, está certinho agora. O que eu tenho que fazer é arrastar a fórmula para as minhas outras alternativas, certo? Portanto, agora eu tenho a contagem de dados também para a minha questão 2. Eu tenho muitas alternativas aqui em branco, mas se eu, por exemplo, copiar os dados, automaticamente o Excel já vai contar tudo para mim. E da mesma forma, se eu, por exemplo, aqui selecionar agora 10.000, todo mundo ganha bem aqui nessa pesquisa. Mais que 10.000, ele vai automaticamente contando para você. Certo? Essa é uma maneira simples de você fazer contagem e tabulação de dados no Excel. É claro que o que a gente viu aqui é apenas o básico para você começar a gerar gráficos e informações a respeito disso. Como, por exemplo, essas respostas aqui, você pode gerar um gráfico dessa maneira. Você pode, por exemplo, definir aqui num gráfico de pizza a distribuição da renda dos seus clientes que responderam a pergunta, certo? Outra possibilidade é você vir aqui nesse resumo aqui da questão, das respostas da questão, e criar um gráfico sobre a satisfação dos seus clientes. Veja que nós temos aqui muitos clientes satisfeitos, temos aqui 5 do total de 10 respostas, temos aqui 2 clientes apenas satisfeitos, em verde, e temos aí 3 clientes muito insatisfeitos. Insatisfeito apenas não temos nenhum, mas se eu, por exemplo, for aumentando as minhas respostas ou mudar alguma aqui, automaticamente o Excel sensibiliza o gráfico gerado. Essa é uma maneira rápida de você tabular dados no Excel. Essas informações lhe ajudarão a economizar tempo. Até mais, até a nossa próxima videoaula. E se você gostou do vídeo, compartilhe aí com seus amigos. Eles podem estar precisando de algumas dicas sobre o Excel. Até a próxima.